E se esta oração chegou até você hoje, porque Deus quer tocar a vida dos seus filhos de um jeito que você ainda não consegue ver, mas já pode entregar em fé, talvez você tenha feito tudo o que podia por eles. Talvez você tenha trabalhado, chorado, esperado, corrigido, abraçado, aconselhado, silenciado e continuado firme por amor. Talvez você tenha tentado protegê-los do que podia. Talvez você tenha dado o melhor que tinha. Talvez você tenha orado mais do que qualquer pessoa imagina. E mesmo assim, no fundo do coração, ainda existe uma preocupação que não te deixa descansar completamente. Porque quem ama um filho de verdade, sabe, o amor por um filho é também uma entrega diária. É alegria, é esperança, é cuidado. Mas muitas vezes também é luta silenciosa, joelho no chão, coração apertado e olhos cheios de lágrimas que ninguém vê. E justamente por isso, esta oração chegou hoje até você. Não é por acaso. Deus conhece o nome dos seus filhos. Deus conhece os passos deles. Deus conhece o temperamento deles. Deus conhece as escolhas, as dúvidas, os medos, as feridas, os sonhos e os caminhos que estão diante deles. Deus conhece aquilo que você vê. E Deus conhece, ainda mais profundamente, aquilo que você não vê. Ele conhece as conversas que eles têm quando você não está por perto. Conhece os ambientes onde entram. Conhece as lutas que escondem. Conhece os pensamentos que não revelam. Conhece os pesos que às vezes nem conseguem explicar. Conhece o futuro deles de uma forma que você jamais poderia conhecer. E se você chegou aqui agora, é porque o céu quer te lembrar que seus filhos não estão fora do alcance da mão de Deus. Talvez hoje você esteja aqui porque um dos seus filhos te preocupa muito. Talvez ele esteja distante. Talvez esteja confuso. Talvez esteja se fechando. Talvez esteja se esfriando espiritualmente. Talvez esteja tomando decisões que ferem o seu coração. Talvez esteja andando com pessoas que não fazem bem. Talvez esteja enfrentando uma batalha interior que você ainda não entendeu por completo. Talvez ele pareça forte por fora, mas por dentro esteja cansado. Talvez você sinta que falou tudo o que podia falar e agora já não sabe o que dizer. Talvez você esteja cansado de tentar acertar a abordagem. Talvez você já tenha corrigido, aconselhado, esperado, chorado e mesmo assim ainda sinta que precisa de algo maior do que as suas próprias forças. E precisa mesmo, porque há caminhos em que uma mãe não pode entrar. Há decisões que um pai não pode impedir com as próprias mãos. Há guerras internas que a família não consegue enxergar completamente. E é exatamente aí que começa o poder da oração. Porque o que você não pode alcançar com sua presença, Deus alcança com a dele. O que você não pode convencer com palavras, Deus pode tocar no íntimo. O que você não pode reorganizar do lado de fora, Deus pode endireitar por dentro. O que você não pode guardar o tempo todo, Deus pode cercar com proteção. Hoje nós vamos fazer uma oração pelos filhos. Uma oração para direcioná-los. Uma oração para abençoá-los. Uma oração para colocá-los debaixo da cobertura de Deus. Uma oração para pedir que o Senhor os livre do mal, os afaste de influências erradas, os guie com sua luz, cure o interior deles, sustente seus passos e derrame paz, sabedoria, proteção e propósito sobre a vida deles. Porque filhos são presentes do céu e também são vidas que precisamos aprender a devolver em confiança para as mãos do Deus que ama ainda mais do que nós. Antes de continuar, faça um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, guia e abençoa meus filhos. Escreva com o coração. Escreva como uma mãe que intercede. Escreva como um pai que crê.
Escreva como alguém que ama profundamente um filho e deseja vê-lo guardado, orientado e abençoado por Deus. E se quiser, escreva também o nome do seu filho, da sua filha, ou daquele jovem por quem você está orando hoje. Porque cada nome, apresentado com fé, é como uma semente colocada diante do céu. E eu quero te pedir algo muito importante. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Porque aqui publicamos palavras de fé e orações todos os dias. E talvez a próxima oração seja exatamente a resposta que o seu coração precisa para continuar firme pelos seus filhos. O seu like ajuda esta oração a alcançar mais famílias. A sua inscrição te une a esta corrente diária de fé. Ativar o sininho te ajuda a não perder nenhuma oração. E compartilhar este vídeo pode ser o instrumento que Deus vai usar para tocar outro pai, outra mãe, outra pessoa que hoje está chorando em silêncio por um filho. Agora sim, pare um momento, respire fundo, respire de novo. E mais uma vez, solte por alguns instantes o peso da preocupação. Silencie a mente. Traga à memória o rosto dos seus filhos. Lembre-se deles pequenos. Lembre-se do olhar deles. Lembre-se da voz deles. Lembre-se do amor que você sente. Lembre-se das lutas que você carrega por eles. E agora, na presença de Deus, entregue cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor amado, hoje eu me coloco diante de Ti com coração de pai, com coração de mãe, com coração de alguém que ama profundamente seus filhos e sabe que precisa de mais do que esforço humano. Precisa da Tua mão, precisa da Tua direção, precisa da Tua luz, precisa da Tua proteção, precisa da Tua bênção. Senhor, Tu conheces meus filhos melhor do que eu. Tu os viste antes mesmo de eu segurá-los nos braços. Tu conheces o temperamento deles. Tu conheces o jeito deles. Tu conheces o que sentem quando se calam. Tu entendes o que escondem por trás do silêncio. Tu sabes o que os machuca. Tu sabes o que os tenta. Tu sabes o que os alegra. Tu sabes o que os enfraquece. Tu sabes o que os distrai do propósito. Tu sabes o que os cerca, Tu sabes o que está diante deles, e por isso hoje eu os entrego nas Tuas mãos. Não de forma automática, não apenas como uma frase bonita, mas como uma entrega real do meu coração. Senhor, guia meus filhos, dirige os passos deles, endireita os caminhos deles, coloca a Tua luz diante deles. Não permitas que andem em escuridão. Não permitas que escolham guiados pela confusão. Não permitas que o ruído deste mundo fale mais alto do que a Tua voz no interior deles. Não permitas que aquilo que parece fácil os leve ao erro. Não permitas que o brilho enganoso os afaste da verdade. Não permitas que amizades erradas tenham mais influência sobre eles do que a Tua presença. Não permitas que a pressão os empurre para escolhas que ferem a alma. Não permitas que a carência os leve a aceitar o que não vem de Ti. Guia-os, Senhor. Guia-os quando eu não puder estar perto. Guia-os quando ninguém estiver vendo. Guia-os quando estiverem sozinhos. Guia-os quando estiverem diante de decisões importantes. Guia-os quando estiverem cansados. Guia-os quando estiverem inseguros. Guia-os quando a mente deles estiver confusa. Guia-os quando forem tentados a caminhar por lugares que não combinam com o propósito que tens para eles. Senhor, se algum dos meus filhos estiver confuso, organiza a mente dele. Se estiver ferido, toca o interior dele. Se estiver rebelde, quebra a dureza com o Teu amor. Se estiver distante de Ti, atrai-o de volta com misericórdia. Se estiver se sentindo vazio, preenche esse vazio com a Tua presença. Se estiver cansado por dentro, dá descanso,
Se estiver cercado por influências erradas, separa-o do que não faz bem. Se estiver prestes a tomar uma decisão ruim, segura seus passos a tempo. Se estiver lutando em silêncio com dores que ninguém conhece, abraça-o no secreto. Se estiver perdido, mostra o caminho. Se estiver frio espiritualmente, acende outra vez a chama da tua presença dentro dele. Senhor, eu não posso acompanhar meus filhos em todos os lugares. Não posso entrar em cada pensamento. Não posso participar de cada conversa. Não posso ver tudo o que acontece quando estão longe dos meus olhos. Não posso protegê-los com minhas mãos o tempo todo. Não posso impedir toda tentação. Não posso fechar sozinho todas as portas erradas. Não posso curar todas as feridas. Não posso controlar todos os ambientes. Mas tu podes. Tu podes guardá-los onde eu não chego. Tu podes adverti-los quando eu não percebo. Tu podes falar com eles à noite. Tu podes cercá-los com proteção. Tu podes fechar portas perigosas. Tu podes abrir caminhos corretos. Tu podes colocar incômodo santo quando estiverem prestes a errar. Tu podes trazer convicção ao coração deles. Tu podes fazê-los recuar a tempo. Tu podes alcançá-los onde ninguém mais alcança. Por isso hoje eu te peço, Senhor, cobre meus filhos com a tua presença. Cobre quando saírem. Cobre quando voltarem. Cobre na rua. Cobre na escola. Cobre na faculdade. Cobre no trabalho. Cobre no caminho. Cobre nos ambientes onde entram. Cobre nas conversas que têm. Cobre no que veem. Cobre no que escutam. Cobre nas escolhas pequenas e nas grandes. Cobre nos dias bons. Cobre nos dias difíceis. Cobre nos momentos de vulnerabilidade. Cobre nos dias em que parecem fortes. Cobre nos dias em que por dentro estão cansados. Cobre o corpo. Cobre a alma. Cobre a mente. Cobre o coração. Cobre o futuro deles com a tua misericórdia e a tua direção. Senhor, guarda os olhos dos meus filhos. Não permitas que eles se acostumem com o que contamina a alma. Guarda os ouvidos dos meus filhos. Não permitas que deem espaço a vozes que os confundem, humilham ou seduzem para o erro. Guarda a mente dos meus filhos. Não permitas que a ansiedade, a mentira, o medo, a comparação ou a confusão se instalem dentro deles. Guarda o coração dos meus filhos. Não permitas que se endureça. Não permitas que se esfrie. Não permitas que se encha de feridas sem cura. Guarda a vontade dos meus filhos. Não permitas que entreguem a vida a caminhos destrutivos. Guarda o corpo deles. Guarda a saúde. Guarda o descanso. Guarda a dignidade. Guarda a pureza. Guarda a identidade. Guarda o propósito. Senhor, abençoa meus filhos. Abençoa os pensamentos deles. Abençoa as decisões deles. Abençoa os estudos deles. Abençoa o trabalho deles. Abençoa o descanso deles. Abençoa os talentos deles. Abençoa os projetos deles. Abençoa os sonhos deles. Abençoa o caráter deles. Abençoa a forma como reagem. Abençoa a forma como falam. Abençoa a vida emocional deles. Abençoa a vida espiritual deles. Abençoa a identidade deles, para que nunca se esqueçam de quem são diante de ti. Abençoa o futuro deles, para que não seja escrito pela confusão, mas pela tua luz. Senhor, em um mundo cheio de vozes, ensina meus filhos a reconhecer a tua. Em um mundo cheio de pressa, ensina meus filhos a caminhar contigo. Em um mundo cheio de comparação, ensina meus filhos a descansar na identidade que tu lhes deste. Em um mundo que normaliza o que fere, ensina meus filhos a escolher o que edifica. Em um mundo que chama de liberdade aquilo que escraviza, ensina meus filhos a amar a verdade. Em um mundo que aplaude aparências, ensina meus filhos
a viver com essência. Em um mundo em que tantos se perdem, ensina meus filhos a permanecer no caminho certo. Senhor, se algum dos meus filhos estiver travando uma guerra interior que eu desconheço, entra nessa guerra. Se estiver lutando com insegurança, dá identidade. Se estiver lutando com tristeza, dá consolo. Se estiver lutando com ansiedade, derrama paz. Se estiver lutando com pensamentos escuros, acende luz. Se estiver lutando com más companhias, separa de toda influência errada. Se estiver lutando com tentações, fortalece o espírito. Se estiver lutando com feridas do passado, toca a memória com cura. Se estiver lutando com ressentimentos, amolece o coração. Se estiver lutando com orgulho, dá humildade. Se estiver lutando com medo do futuro, dá confiança. Se estiver lutando com vazio, enche com a tua presença. Se estiver lutando para encontrar sentido, revela propósito. Senhor, eu te peço algo que só quem ama um filho entende profundamente. Não permitas que meus filhos se percam. Não permitas que se acostumem ao vazio. Não permitas que se afastem tanto que já não consigam ouvir a tua voz. Mesmo se afastarem, busca-os. Mesmo se errarem, corrige-os com graça. Mesmo se fugirem, segue-os com misericórdia. Mesmo se fecharem, toca o interior deles. Mesmo se esfriarem, reacende o coração deles. Mesmo se estiverem cercados de barulho, faz com que a tua voz fale mais alto. Mesmo se estiverem cegos por alguma mentira, abre os olhos deles. Mesmo se estiverem endurecidos, quebra essa dureza com amor. Senhor, visita meus filhos enquanto dormem. Fala com eles na noite. Mostra o que precisam entender. Desperta consciência. Desperta discernimento. Desperta fome de verdade. Desperta sede de propósito. Desperta sensibilidade espiritual. Desperta aversão ao mal. Desperta desejo por uma vida limpa, íntegra, firme e abençoada. E se algum deles estiver longe de ti, faz com que em algum momento do dia, em algum encontro, em alguma conversa, em algum silêncio, em algum confronto com a própria realidade, ele se encontre contigo de uma forma que mude a história dele. Senhor, eu te entrego também aquilo que mais me preocupa e que eu não sei como resolver. Aquele filho que não escuta, aquele filho que se fecha, aquele filho que parece distante, aquele filho que anda ferido, aquele filho que está endurecido, aquele filho que se machuca com as próprias escolhas, aquele filho que já não quer conversar, aquele filho que está se afastando do que é certo, aquele filho que tenta parecer bem, mas por dentro luta sozinho. Tu o vês, Senhor, tu o conheces, e hoje eu te entrego esse nome, esse rosto, essa história. Eu não te peço apenas mudança de comportamento, eu te peço transformação de coração. Eu não te peço apenas melhora aparente, eu te peço obra profunda no interior. Eu não te peço apenas que ele evite um erro por medo, eu te peço convicção. Eu não te peço apenas que ele se acalme por um tempo, eu te peço alinhamento com propósito, verdade e identidade. Senhor, coloca pessoas certas ao redor dos meus filhos, amizades saudáveis, conselheiros sábios, companhias que acrescentem, pessoas que falem a verdade, pessoas que não celebrem o erro, pessoas que não os manipulem, pessoas que não os empurrem para a escuridão, pessoas que os inspirem ao bem, pessoas que os respeitem, pessoas que ajudem a preservar a paz, a dignidade e o propósito deles. E quando houver pessoas que queiram prejudicá-los, confundi-los, usá-los ou desviá-los, afasta. Fecha o caminho, rompe a influência errada, desfaz laços que não vêm de ti e coloca diante deles relacionamentos limpos, verdadeiros e abençoados. Senhor,
Ensina meus filhos a dizer não quando for preciso. Ensina meus filhos a não se deixarem arrastar por pressão. Ensina meus filhos a não trocarem paz por aceitação. Ensina meus filhos a não confundirem popularidade com propósito. Ensina meus filhos a não chamarem liberdade aquilo que os escraviza. Ensina meus filhos a não seguirem multidões quando a multidão estiver indo para o vazio. Dá caráter, dá firmeza, dá discernimento, dá sobriedade, dá amor pela pureza, dá respeito por si mesmos, dá temor a Deus, dá coragem para permanecer no caminho certo, mesmo quando estiverem sozinhos nessa decisão. Senhor, abençoa a mente dos meus filhos, para que pensem com clareza. Abençoa o coração, para que sintam com equilíbrio. Abençoa a boca, para que falem com sabedoria. Abençoa as mãos, para que trabalhem com honra. Abençoa os pés, para que caminhem por onde tu queres. Abençoa as decisões, para que não nasçam da impulsividade. Abençoa os sonhos, para que estejam alinhados com o teu propósito. Abençoa a identidade, para que não seja procurada em lugares que ferem a alma. Abençoa a dignidade, para que não aceitem menos do que tu pensaste para eles. Senhor, eu sei que muitas vezes o medo de um pai e de uma mãe fala mais alto do que a própria fé. Às vezes a preocupação pesa demais. Às vezes o coração se aperta. Às vezes a mente corre para cenários ruins. Às vezes o futuro assusta. Às vezes o silêncio de um filho fere. Às vezes uma mãe deita pensando se ele está bem. Às vezes um pai olha para os filhos e sente um amor imenso, mas também um temor profundo por tudo o que eles enfrentam. E hoje eu quero te entregar esse peso também. Não quero continuar orando só a partir da preocupação. Quero orar a partir da confiança. Não quero continuar olhando para meus filhos apenas com medo do que pode dar errado. Quero olhar para eles também com esperança do que tu podes fazer. Não quero sentir que tudo depende de mim. Quero lembrar que tu os amas mais do que eu consigo amar, que tu podes alcançá-los mais profundamente do que eu consigo alcançar, que tu podes guiá-los com uma sabedoria que eu não tenho. Por isso, hoje eu descanso nesta verdade. Meus filhos estão diante dos teus olhos. Meus filhos não são indiferentes para o céu. Meus filhos não estão sozinhos. Meus filhos não estão fora do teu alcance. Meus filhos não estão esquecidos. E mesmo que eu ainda não veja tudo o que desejo ver, tu continuas trabalhando. Tu continuas falando à consciência deles. Tu continuas levantando cercos de proteção. Tu continuas semeando convicção. Tu continuas preparando encontros, livramentos, correções e caminhos. Tu continuas guardando o que eu te entrego em fé. Senhor, hoje eu abençoo profeticamente a vida dos meus filhos. Declaro que eles não foram criados para se perderem. Declaro que eles não foram criados para viverem vazios. Declaro que eles não foram criados para ser destruídos pela confusão. Declaro que eles não foram criados para caminhar sem direção. Declaro que há propósito sobre eles. Declaro que há cobertura sobre eles. Declaro que há chamado sobre eles. Declaro que há graça sobre eles. Declaro que os teus olhos estão sobre eles. Declaro que a tua misericórdia pode alcançá-los em qualquer etapa. Declaro que os passos deles podem ser endireitados. Declaro que as feridas deles podem ser curadas. Declaro que as noites deles podem ser visitadas pela tua paz. Declaro que os caminhos deles podem ser guardados pela tua mão. Declaro que o mal não terá a última palavra sobre a vida deles. Senhor, se meus filhos ainda são pequenos, guarda desde agora. Se estão crescendo, firma o caráter. Se estão na adolescência, dá discernimento e proteção.
Se já são jovens, guia com clareza. Se já são adultos, continua corrigindo com amor e cobrindo com favor. Não importa a fase em que estejam. Sempre serão uma vida que hoje eu coloco diante da tua presença. Sempre serão um nome que hoje eu deposito nas tuas mãos. Sempre serão um presente que eu preciso confiar novamente ao céu. E agora, Senhor, um por um, em silêncio, eu te apresento meus filhos. Te apresento os nomes deles. Te apresento os rostos deles. Te apresento as histórias deles. Te apresento as decisões deles. Te apresento as necessidades deles. Te apresento os processos deles. Te apresento as batalhas invisíveis deles. Te apresento os sonhos deles. Te apresento as feridas deles. Te apresento os vazios deles. Te apresento os caminhos deles. E te digo com todo o meu coração: toma-os tu, direciona-os tu, protege-os tu, abençoa-os tu, corrige-os tu, forma-os tu, sara-os tu, restaura-os tu, atrai-os tu, levanta-os tu. Se esta oração está tocando o seu coração de pai ou de mãe, escreva agora nos comentários: meus filhos estão nas mãos de Deus. Escreva com fé. Escreva como uma declaração. Escreva mesmo que você ainda não veja mudanças. Escreva mesmo que ainda existam processos em aberto. Escreva crendo que, quando uma família ora, o céu se move de maneiras que nem sempre são visíveis de imediato, mas transformam histórias. Senhor, hoje eu continuo diante de Ti pelos meus filhos. Eu não saio desse lugar de intercessão tão rápido. Eu não quero transformar este momento em algo apressado. Eu não quero dizer poucas palavras quando o meu coração carrega tanto amor, tanta preocupação, tanta esperança e tantas lágrimas silenciosas por eles. Eu quero ficar mais um pouco aqui. Quero continuar apresentando cada filho diante de Ti. Quero continuar levantando o nome deles aos céus. Quero continuar cobrindo a vida deles com oração. Quero continuar acreditando que mesmo quando eu não tenho todas as respostas, Tu continuas tendo o controle de cada detalhe da história deles. Senhor, Tu sabes quantas vezes eu pensei neles em silêncio. Quantas vezes eu sorri por vê-los bem. Quantas vezes agradeci pelos dons, pela inteligência, pela saúde, pelos talentos, pelas fases bonitas e por tudo aquilo que a vida deles trouxe de luz para a minha. Mas Tu também sabes quantas vezes eu me preocupei, quantas vezes fui dormir pensando neles, quantas vezes acordei lembrando de uma situação, de uma escolha, de um comportamento, de um silêncio diferente, de uma distância, de uma palavra, de uma dor que eu senti sem saber explicar. Quantas vezes eu tentei parecer tranquilo por fora, mas por dentro estava pedindo socorro por eles. Quantas vezes eu desejei tirar com as minhas próprias mãos tudo aquilo que os machuca. Quantas vezes eu quis entrar no coração deles e arrancar a tristeza, a confusão, a frieza, a dor, o medo, as amizades erradas, os pensamentos pesados e as decisões ruins. Mas hoje eu reconheço mais uma vez: há coisas que só a Tua presença pode alcançar. Por isso, Senhor, alcança aquilo que eu não consigo tocar. Alcança os pensamentos dos meus filhos quando estiverem confusos. Alcança o coração deles quando estiverem feridos. Alcança a vontade deles quando estiver inclinada para caminhos errados. Alcança a mente deles quando estiver tomada por pressão. Alcança a identidade deles quando a comparação quiser roubar o valor que Tu colocaste neles. Alcança as emoções deles quando estiverem desordenadas. Alcança os dias em que se sentirem sozinhos. Alcança as noites em que não conseguirem descansar por dentro. Alcança os momentos em que sorrirem por fora, mas estiverem lutando em silêncio.
Alcança aquilo que nem eles conseguem explicar direito. Alcança aquilo que eu nem imagino, mas que tu vês com clareza perfeita. Senhor, hoje eu te peço direção sobre a vida dos meus filhos. Não uma direção rasa. Não apenas uma ajuda momentânea para resolver um problema passageiro. Eu te peço direção profunda. Direção que forme caráter. Direção que endireite escolhas. Direção que coloque temor santo no coração. Direção que os ensine a discernir. Direção que os faça amar o que é bom. Direção que os afaste do que parece atraente, mas destrói por dentro. Direção que os leve a reconhecer a tua voz, mesmo em meio a tantas outras vozes. Direção que os acompanhe em cada etapa, em cada fase, em cada mudança, em cada decisão e em cada processo. Senhor, quando meus filhos não souberem o que fazer, sê tu a sabedoria deles. Quando não souberem por onde caminhar, sê tu a luz deles. Quando não souberem em quem confiar, sê tu o refúgio deles. Quando sentirem pressão para se encaixar, sê tu a identidade deles. Quando sentirem medo do futuro, sê tu a segurança deles. Quando se sentirem cansados, sê tu o descanso deles. Quando errarem, sê tu aquele que levanta. Quando tropeçarem, sê tu aquele que corrige sem destruir. Quando estiverem perto do perigo, sê tu aquele que freia os passos a tempo. Quando estiverem diante de uma porta errada, sê tu aquele que fecha. Quando estiverem diante de uma porta certa, sê tu aquele que confirma. Quando estiverem cercados por indecisão, sê tu a clareza deles. Senhor, eu te peço pelas amizades dos meus filhos. Tu sabes o quanto uma amizade pode influenciar um destino. Tu sabes o quanto um conselho pode levantar ou destruir. Tu sabes o quanto uma companhia pode proteger ou desviar. Por isso hoje eu te peço, cerca meus filhos de pessoas certas, pessoas limpas de coração, pessoas que respeitem limites, pessoas que não tenham prazer em empurrá-los para o erro, pessoas que não façam graça com aquilo que contamina a alma, pessoas que não usem carência para manipular, pessoas que não os façam negociar valores para serem aceitos, pessoas que não os afastem de casa, da verdade, da dignidade e da tua presença. Coloca ao lado deles amizades leais, amizades saudáveis, amizades sinceras, amizades que os ajudem a permanecer firmes. E onde houver amizades erradas, Senhor, intervém. Onde houver influência nociva, quebra esse vínculo. Onde houver pessoas manipuladoras, afasta. Onde houver grupos que normalizam o que destrói, tira meus filhos desse ambiente. Onde houver conversas que contaminam, corta essa influência. Onde houver vínculos que os estão puxando para baixo, desfaz. Onde houver falsas amizades, revela a verdade. Não permitas que por medo da solidão, meus filhos se prendam a quem os esvazia. Não permitas que por necessidade de pertencimento, eles se unam a pessoas que roubam a paz, a pureza e o propósito deles. Senhor, eu também te peço pelo caráter dos meus filhos. Forma-os tu, trabalha-os por dentro, faz deles pessoas fortes, mas não duras, sensíveis, mas não frágeis, humildes, mas não inseguros, corajosos, mas não impulsivos, firmes, mas não orgulhosos, mansos, mas não passivos diante do mal. Dá a eles maturidade, dá a eles responsabilidade, dá a eles domínio próprio, dá a eles capacidade de pedir perdão, dá a eles coragem de reconhecer erros, dá a eles integridade, dá a eles honestidade, dá a eles respeito, dá a eles temor santo. Dá a eles aversão ao mal e amor pelo que é reto. Senhor, guarda a mente dos meus filhos de toda mentira. Guarda-os de acreditar que não têm valor. Guarda-os de pensar que nunca serão suficientes. Guarda-os da comparação que drena a paz.
Guarda-os da necessidade de impressionar. Guarda-os da mentira de que precisam se perder para serem aceitos. Guarda-os da mentira de que precisam se endurecer para não sofrer. Guarda-os da mentira de que sentir é fraqueza. Guarda-os da mentira de que teu amor é distante. Guarda-os da mentira de que já foram longe demais. Guarda-os da mentira de que um erro define o destino inteiro. Coloca dentro deles a verdade de que são valiosos, a verdade de que têm identidade, a verdade de que têm chamado, a verdade de que não precisam viver em função da aprovação alheia, a verdade de que foram pensados por ti, a verdade de que a vida deles tem sentido diante do céu. Senhor, cuida das emoções dos meus filhos. Cuida dos dias em que estiverem tristes, sem saber explicar. Cuida das frustrações deles. Cuida das raivas escondidas. Cuida dos silêncios deles. Cuida das lágrimas que talvez derramem sozinhos. Cuida das crises internas que não revelam. Cuida dos momentos em que sentem tudo muito intensamente e não sabem como lidar. Cuida do que se acumula por dentro. Cuida do que foi guardado por tempo demais. Cuida do que começou como uma pequena dor e foi crescendo em silêncio. Traz ordem ao emocional deles. Traz calma onde houver turbulência. Traz equilíbrio onde houver excesso. Traz descanso onde houver desgaste. Traz consolação onde houver tristeza. Traz leveza onde houver peso. Traz esperança onde houver desânimo. Senhor, eu te peço especialmente pelos filhos que estão passando por fases difíceis, pelos que estão em rebeldia, pelos que se fecharam, pelos que já não querem ouvir conselho, pelos que respondem a partir da própria ferida, pelos que parecem indiferentes, mas por dentro estão gritando em silêncio, pelos que se sentem incompreendidos, pelos que vivem sob muita pressão, pelos que se esfriaram espiritualmente, pelos que estão chamando de normal aquilo que está adoecendo a alma, pelos que se tornaram duros, pelos que se afastaram de casa, pelos que se afastaram de ti, pelos que estão lutando com dores que a família ainda não conseguiu compreender. Entra nessa fase, Senhor. Não abandones meus filhos em temporadas escuras. Não permitas que uma fase de dor se torne um destino. Não permitas que uma ferida não curada os entregue a caminhos de destruição. Interrompe aquilo que precisa ser interrompido. Freia o que precisa ser freado. Toca onde precisa ser tocado. Chama pelo nome. Traz de volta. Desperta. Quebra a frieza. Rompe a apatia. Acende outra vez o coração deles. Senhor, eu te peço pelos estudos, pelo trabalho e pelas responsabilidades dos meus filhos. Dá foco, dá disciplina, dá constância, dá concentração, dá responsabilidade, dá ordem, dá perseverança, dá maturidade para cumprir o que precisa ser cumprido. Dá amor pelo esforço correto, dá sabedoria para usar bem o tempo, dá capacidade de terminar o que começam. Dá firmeza nos dias em que o cansaço vier. Dá humildade para aprender. Dá paciência no processo. Dá equilíbrio para não adoecerem por pressão. Dá excelência sem orgulho. Dá dedicação sem ansiedade. Dá produtividade sem perda de paz. Senhor, quando meus filhos se sentirem pressionados pelo futuro, lembra-os de que tu não os abandonaste. Quando sentirem que todos estão avançando e eles não, lembra-os de que cada processo tem o seu tempo. Quando se compararem, lembra-os de que o propósito não nasce da comparação. Quando se sentirem atrasados, lembra-os de que a tua mão ainda está conduzindo a história deles. Quando errarem, lembra-os de que ainda podem recomeçar. Quando se frustraram, lembra-os de que a frustração não precisa definir o caminho. Quando se cansarem,
sopra força nova. Quando se sentirem incapazes, lembra-os de que a identidade deles não está no desempenho, mas no teu olhar sobre eles. Senhor, eu te peço pela vida espiritual dos meus filhos. Não permitas que vivam longe da tua presença. Não permitas que a fé deles seja apenas uma lembrança vazia. Não permitas que teu nome seja algo distante para eles. Revela-te de forma pessoal ao coração deles. Faz-te real para eles, não por imposição, não por aparência, mas por encontro verdadeiro. Que não apenas escutem falar de ti, mas te percebam. Que não apenas saibam que tu existes, mas desejem a tua presença. Que não apenas te busquem quando algo dá errado, mas aprendam a caminhar contigo no cotidiano. Coloca fome de ti dentro deles. Coloca sede de verdade. Coloca amor pelo que é puro. Coloca desejo de oração. Coloca prazer na tua palavra. Coloca sensibilidade ao Espírito Santo. Coloca convicção diante do erro. Coloca alegria em tudo aquilo que os aproxima do céu. Senhor, se algum dos meus filhos perdeu a fé, reacende. Se algum está decepcionado, cura essa decepção. Se algum se afastou por causa de feridas, entra nessa ferida. Se algum se sente indigno, mostra a tua graça. Se algum te culpa por dores que ainda não conseguiu compreender, toca esse lugar com misericórdia. Se algum já não ora, volta a colocar oração nos lábios dele. Se algum está frio, sopra a vida. Se algum está cego espiritualmente, abre os olhos. Se algum se acostumou a viver sem buscar a tua presença, interrompe essa rotina com um toque santo do céu. Faz meus filhos perceberem que a vida sem ti nunca será completa, por mais que o mundo diga o contrário. Senhor, cuida do corpo dos meus filhos, guarda-os de acidentes, guarda-os de imprudências, guarda-os de caminhos perigosos, guarda-os de violências, guarda-os de ambientes inseguros, guarda-os de qualquer plano de mal, guarda-os ao saírem e ao voltarem, guarda-os nas viagens, guarda-os no trânsito, guarda-os nos lugares onde ninguém os conhece, guarda-os das decisões impulsivas que podem custar caro, guarda-os de hábitos destrutivos, guarda a saúde deles, guarda o descanso deles, guarda a integridade deles. Levanta ao redor deles um cerco santo de proteção que o mal não consiga atravessar. Senhor, eu não quero abençoar meus filhos apenas com sentimento. Quero abençoá-los com palavra diante do céu. Quero declarar sobre eles aquilo que minha fé está crendo em ti. Meus filhos serão guardados. Meus filhos serão guiados. Meus filhos serão levantados quando tropeçarem. Meus filhos serão corrigidos com misericórdia. Meus filhos serão cercados por proteção. Meus filhos serão alcançados pela tua graça. Meus filhos terão oportunidades corretas. Meus filhos terão discernimento nas escolhas. Meus filhos não serão entregues à confusão como destino. Meus filhos não serão presa fácil de mentiras. Meus filhos não se perderão sem que o teu amor os persiga. Meus filhos estão debaixo de oração. Meus filhos estão debaixo de bênção. Meus filhos estão diante do Deus que vê, que corrige, que guarda, que fala e que age. Senhor, abençoa também os sonhos dos meus filhos, aqueles sonhos que eles contam, e também os que ainda guardam em silêncio, aquelas metas que ainda parecem distantes, aquelas ideias que ainda nem tiveram coragem de compartilhar. Abençoa aquilo que vem de ti. Confirma o que nasce do teu propósito. Purifica os desejos deles. Fecha o que não convém. Direciona o que precisa ser alinhado. Ensina meus filhos a sonhar, sem idolatrar o sucesso. Ensina meus filhos a construir, sem perder a alma. Ensina meus filhos a crescer com integridade. Ensina meus filhos a avançar,
sem se corromper. Ensina meus filhos a conquistar com honra. Ensina meus filhos a não trocar paz por status, verdade por aplauso, propósito por pressa. Senhor, eu te peço também pelas decisões afetivas dos meus filhos. Guarda-os de relações que machucam. Guarda-os de vínculos tóxicos. Guarda-os de pessoas que brincam com a dignidade deles. Guarda-os de confundir intensidade com amor verdadeiro. Guarda-os de se prenderem ao que os destrói por carência. Guarda-os de aceitarem migalhas emocionais por medo da solidão. Guarda-os de se unirem a quem os afasta de ti. Guarda-os de amar a partir de feridas não curadas. E quando chegar o tempo certo, traz para a vida deles pessoas saudáveis, responsáveis, sinceras, respeitosas, maduras e abençoadas. Não permitas que a pressa os faça escolher mal. Não permitas que o vazio os empurre para alianças erradas. Senhor, eu te peço pelos filhos que estão longe de casa, pelos que moram sozinhos, pelos que estudam em outra cidade, pelos que trabalham longe, pelos que emigraram, pelos que parecem fortes, mas às vezes se sentem vulneráveis. Sê companhia, sê abrigo, sê casa quando a saudade apertar, sê paz quando a solidão vier, sê força quando o cansaço pesar, sê conselho quando não houver ninguém por perto para orientar corretamente. E mesmo longe dos meus olhos, não permitas que estejam longe do teu cuidado. Senhor, eu te peço pelos filhos que estão em processo de restauração, pelos que estão tentando se levantar, pelos que estão saindo de quedas, pelos que estão lutando contra vícios, pelos que estão enfrentando pensamentos autodestrutivos, pelos que estão tentando recomeçar, pelos que erraram e hoje carregam consequências. Não os deixes. Não permitas que a vergonha os afunde. Não permitas que o passado os paralise. Não permitas que o erro roube completamente o futuro. Lava-os com misericórdia. Levanta-os com força. Rodeia-os de ajuda correta. Dá humildade para receber cuidado. Dá firmeza para sustentar processos. Dá fome de liberdade. Dá aversão ao que os destrói. Dá esperança de recomeço. Senhor, eu abençoo a boca dos meus filhos, que falem com verdade, que não usem palavras para destruir, que não se acostumem à dureza no falar, que não façam da ironia uma proteção para ferir os outros, que não humilhem, que não mintam, que não usem a fala para contaminar, que aprendam a pedir perdão, que aprendam a falar com respeito, que aprendam a expressar o que sentem sem esmagar o outro, que aprendam a construir mais do que criticar, que aprendam a abençoar com as próprias palavras. Senhor, eu abençoo as mãos dos meus filhos, que trabalhem com honra, que construam, que sirvam, que não toquem no que é errado, que não se acostumem à preguiça, que não se entreguem a hábitos que adoecem, que usem as mãos para o bem, que as mãos deles sejam instrumento de responsabilidade, serviço, crescimento e dignidade. Senhor, eu abençoo os pés dos meus filhos, que não corram para o mal, que não se acelerem para lugares de destruição, que não entrem em ambientes onde a alma apaga, que saibam recuar quando um caminho não convém, que saibam esperar quando uma porta ainda não é o tempo certo, que saibam avançar quando tu abrires o caminho, que seus pés aprendam obediência, que seus pés saibam voltar para casa, que seus pés saibam voltar para a tua presença. Senhor, eu abençoo a vocação, o chamado e o futuro profissional dos meus filhos, que não vivam sem direção, que não sobrevivam apenas por medo, que não trabalhem apenas por pressão. Mostra onde podem florescer. Mostra os dons que colocaste neles. Mostra os caminhos que devem seguir.
Mostra também o que precisam evitar. Dá paciência para a preparação. Dá disciplina para crescimento. Dá favor diante de portas certas. Dá oportunidades limpas. Dá ambientes saudáveis. E se houver uma porta aparentemente boa, mas perigosa para a alma deles, fecha com força. Senhor, se em algum momento meus filhos se sentirem perdidos, lembra-os de quem são. Lembra-os de que não nasceram para o vazio. Lembra-os de que não nasceram para a destruição. Lembra-os de que não nasceram para caminhar sem propósito. Lembra-os de que ainda há esperança. Lembra-os de que um erro não precisa determinar tudo. Lembra-os de que a tua misericórdia ainda os alcança. Lembra-os de que sempre existe um caminho de volta. Lembra-os de que a tua voz ainda chama. Lembra-os de que a tua mão ainda pode levantar. Senhor, eu me coloco diante de ti por cada filho que me confiaste, não a partir do desespero, não a partir do pânico, mas a partir da fé, não a partir da ideia de que tudo depende de mim, mas a partir da certeza de que tu és Pai perfeito. Tu corriges melhor do que eu, tu enxergas melhor do que eu, tu guardas melhor do que eu, tu amas mais profundamente do que eu consigo compreender. E por isso, embora a preocupação exista, hoje eu a coloco diante de ti. Embora as perguntas ainda existam, hoje eu escolho confiar. Embora os processos ainda estejam abertos, hoje eu decido crer que tu estás trabalhando onde eu não consigo chegar. E enquanto esta oração continua, eu volto a repetir diante do céu aquilo que o meu coração precisa declarar mais de uma vez. Guia meus filhos, abençoa meus filhos, protege meus filhos, sara meus filhos, corrige meus filhos, atrai meus filhos, endireita os caminhos dos meus filhos, fecha portas erradas, abre caminhos de vida, rodeia-os de pessoas certas, dá discernimento, dá paz, dá firmeza, dá propósito, dá fome da tua presença, dá direção, dá cobertura, dá uma história marcada mais pela tua misericórdia do que pelos erros deles. E eu fico mais um pouco aqui, Senhor. Não quero encerrar rápido esta intercessão. Não quero deixar esta entrega pela metade. Quero continuar levantando os nomes deles diante de ti. Quero continuar crendo por eles. Quero continuar edificando esta muralha de oração ao redor da vida deles. Porque eu sei que algo santo acontece quando uma mãe ora. Eu sei que algo profundo acontece quando um pai abençoa. Eu sei que algo se move no céu quando um coração se humilha e entrega um nome amado diante de ti. E hoje eu trouxe esses nomes. Hoje eu trouxe esses rostos. Hoje eu trouxe esses medos. Hoje eu trouxe esse amor tão grande que às vezes eu nem sei como colocar em palavras. E eu deixo tudo diante de ti. Se esta oração está alcançando o seu coração, escreva agora nos comentários: Senhor, meus filhos serão guiados pela tua luz. Escreva com fé. Escreva com esperança. Escreva mesmo que ainda existam lutas. Escreva mesmo que os processos ainda não tenham terminado. Escreva crendo que Deus sabe chegar exatamente onde seus filhos mais precisam. E agora, Senhor, neste último momento de oração, eu volto a colocar meus filhos diante da tua presença. Não com pressa, não com palavras vazias, não como alguém que apenas repete uma frase bonita, mas como alguém que abre o coração por inteiro e entrega aquilo que mais ama nas mãos do único que pode guardar de verdade. Senhor, tu me deste meus filhos. Tu permitiste que a vida deles chegasse até mim. Tu conheceste cada um deles antes mesmo que eu pudesse compreendê-los. Tu viste o começo da história deles. Tu conheces o presente deles. Tu já estás no futuro deles. E por isso hoje, com humildade, com fé
e com esperança eu os entrego mais uma vez a ti. Eu te entrego os nomes deles. Eu te entrego os rostos deles. Eu te entrego as lutas deles. Eu te entrego as dúvidas deles. Eu te entrego os caminhos deles. Eu te entrego as decisões deles. Eu te entrego aquilo que eu vejo e também aquilo que eu não vejo. Eu te entrego os medos escondidos. Eu te entrego as dores silenciosas. Eu te entrego as fases difíceis. Eu te entrego os dias bons e os dias ruins. Eu te entrego o que já me alegrou neles e também o que já me fez chorar por eles. Senhor, se em algum momento meus filhos se sentirem perdidos, encontra-os tu. Se em algum momento se sentirem vazios, preenche-os tu. Se em algum momento se sentirem sozinhos, abraça-os tu. Se em algum momento se afastarem, chama-os tu. Se em algum momento se endurecerem, toca-os tu. Se em algum momento errarem, levanta-os tu. Se em algum momento se calarem por dentro, entende-os tu. Se em algum momento a mente deles for tomada pela confusão, entra tu com a tua luz. Se em algum momento o coração deles for ferido, entra tu com a tua cura. Se em algum momento a vida deles passar por um vale escuro, passa com eles e não os deixes sozinhos. Senhor, eu não posso andar por eles. Eu não posso escolher por eles. Eu não posso fechar com minhas mãos todas as portas erradas. Eu não posso livrá-los de toda dor. Eu não posso vê-los o tempo todo. Eu não posso guardar cada passo com as minhas forças. Mas tu podes. Tu podes advertir. Tu podes corrigir. Tu podes guardar. Tu podes frear. Tu podes conduzir. Tu podes levantar cercos de proteção onde eu nunca chegaria. Tu podes tocar a consciência deles quando ninguém mais consegue tocar. Tu podes falar ao coração deles no secreto. Tu podes fazer uma obra profunda onde minhas palavras já não conseguem alcançar. Por isso hoje eu renuncio a continuar carregando apenas com angústia aquilo que preciso entregar com fé. Renuncio ao medo que rouba a paz. Renuncio à ansiedade que tenta me consumir por dentro. Renuncio ao pensamento de que tudo depende de mim. Renuncio à ideia de que estou sozinho nessa intercessão. Renuncio ao desespero e escolho confiar. Escolho crer que tu estás trabalhando mesmo onde meus olhos não veem. Escolho crer que tu estás falando mesmo quando meus filhos não demonstram. Escolho crer que tu estás guardando mesmo quando eu não entendo tudo. Escolho crer que a tua mão continua estendida sobre a vida deles. Senhor, hoje eu abençoo meus filhos com a minha boca. Eu os abençoo com fé. Eu os abençoo com amor. Eu os abençoo com lágrimas, se for preciso. Eu os abençoo diante do céu. Eu os abençoo no secreto. Eu os abençoo na esperança. Eu os abençoo em teu nome. Eu abençoo a mente dos meus filhos, que pensem com clareza, que não sejam dominados pela confusão, que não sejam aprisionados pela mentira, que não carreguem pensamentos que roubem a paz, o valor e a identidade deles, que a mente deles seja iluminada pela tua verdade. Eu abençoo o coração dos meus filhos, que não se endureça, que não se esfrie, que não se acostume à dor, que não se feche para o teu amor, que seja um coração sensível, firme, limpo, humilde e capaz de ouvir a tua voz. Eu abençoo os olhos dos meus filhos, que não se acostumem ao que contamina, que não sejam seduzidos por aparências vazias, que aprendam a reconhecer o bem, que saibam discernir o que vem de ti e o que não vem. Eu abençoo os ouvidos dos meus filhos, que saibam ouvir conselho, que não deem espaço a vozes que confundem, que não deem ouvidos a palavras que os afastam do propósito, que, acima de tudo, aprendam a reconhecer a tua voz em meio ao ruído deste mundo. Eu abençoo os passos dos meus filhos,
que não corram para o erro, que não se acelerem para a destruição, que não entrem em caminhos de dor sem perceber, que saibam esperar, que saibam recuar, que saibam avançar quando tu abrires o caminho. Eu abençoo as amizades dos meus filhos, que sejam cercados por pessoas certas, que tenham por perto companhias que edifiquem, que não sejam envolvidos por laços que os puxem para baixo, que não se prendam a pessoas que os roubem por dentro, que sejam rodeados de verdade, respeito e influência saudável. Eu abençoo o futuro dos meus filhos. Declaro que não será um futuro de escuridão. Declaro que não será um futuro entregue ao acaso. Declaro que há propósito sobre eles. Declaro que há direção sobre eles. Declaro que há proteção sobre eles. Declaro que há graça sobre eles. Declaro que há caminhos preparados por Deus. Declaro que há livramentos que talvez eu nem veja, mas que já estão sendo ordenados no céu a favor deles. Senhor, cura também aquilo que eu não conheço, as dores que eles nunca contaram, as rejeições que esconderam, as frustrações que guardaram, os medos que disfarçaram, as feridas que levaram tempo demais em silêncio. Entra nesses lugares, toca com ternura, toca com verdade, toca com misericórdia. Faz uma obra tão profunda dentro deles que até eles mesmos percebam que algo começou a mudar por dentro. E se algum dos meus filhos estiver longe de ti, hoje eu o chamo em oração de volta à tua presença. Não com condenação, não com dureza, mas com esperança. Eu creio que tu podes trazê-lo de volta. Eu creio que tu podes reacender a fé. Eu creio que tu podes quebrar a frieza. Eu creio que tu podes desfazer a confusão. Eu creio que tu podes tocar a consciência. Eu creio que tu podes interromper o caminho errado e mostrar outra vez o caminho da vida. Senhor, sopra a vida onde houver frieza. Sopra a luz onde houver escuridão. Sopra a paz onde houver angústia. Sopra a direção onde houver confusão. Sopra consolo onde houver tristeza. Sopra firmeza onde houver fraqueza. Sopra esperança onde houver desânimo. Sopra proteção onde houver perigo. Sopra a tua presença sobre a vida dos meus filhos. E hoje eu também te peço por mim. Sustenta meu coração. Sustenta minha fé. Sustenta minha paciência. Sustenta minha sabedoria. Ensina-me a corrigir com amor. Ensina-me a falar com graça. Ensina-me a calar quando o silêncio for mais sábio do que a reação. Ensina-me a orar sem desistir. Ensina-me a esperar sem me desesperar. Ensina-me a confiar sem endurecer o coração. Ensina-me a continuar de pé pelos meus filhos, sem perder a paz que só tu podes dar. Senhor, que a minha casa seja um lugar de bênção para eles. Que a minha casa seja um lugar de paz. Que a minha casa seja um lugar de oração. Que a minha casa seja um lugar de acolhimento. Que a minha casa seja um lugar onde tua presença seja lembrada. Que mesmo quando o mundo os sacudir, eles saibam que existe um lar onde seus nomes são levantados diante do céu. E agora, neste encerramento, eu estabeleço esta verdade diante da tua presença. Meus filhos pertencem a ti. Os caminhos deles pertencem a ti. A história deles pertence a ti. O futuro deles pertence a ti. As lágrimas deles pertencem a ti. As lutas deles pertencem a ti. As fases deles pertencem a ti. E também as vitórias deles pertencerão a ti. Eu não entrego meus filhos ao medo. Eu não entrego meus filhos ao caos. Eu não entrego meus filhos à escuridão. Eu não entrego meus filhos ao erro. Eu entrego meus filhos a ti, ao teu cuidado, à tua direção, à tua misericórdia, à tua correção, ao teu amor, à tua paz, ao teu propósito. E mesmo que ainda existam processos em aberto,
Eu não saio desta oração vazio. Eu saio crendo. Eu saio confiando. Eu saio descansando em Ti. Eu saio sabendo que o céu ouviu. Eu saio sabendo que esta oração não caiu ao chão. Eu saio sabendo que algo santo foi semeado sobre a vida dos meus filhos. Eu saio sabendo que Tu já estás trabalhando onde eu não consigo entrar. Senhor, guia meus filhos. Abençoa meus filhos. Protege meus filhos. Sara meus filhos. Corrige meus filhos. Levanta meus filhos. Atrai meus filhos. Firma meus filhos. E faz com que um dia, ao olhar para trás, eu veja claramente que a Tua mão esteve com eles em cada etapa, em cada luta, em cada decisão e em cada processo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários. Amém. E se hoje você entregou seus filhos nas mãos de Deus, escreva também: meus filhos serão guiados e abençoados pelo Senhor.